Olá, queridos irmãos e amigos, mais uma vez vos saudamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para esta nova reflexão sobre mais um tema da lição da Escola Sabatina deste terceiro trimestre do ano de 2023 e o tema que nós iremos ver é algo que o apóstolo Paulo fala ou escreveu sobre o mistério, não é? No capítulo 3 da sua epístola aos Efésios. Mas antes de dar início, eu vou pedir ao irmão José Eloy, por favor, que possa orar connosco para que o Espírito Santo nos possa orientar e dirigir nesta reflexão. Pai querido que estás nos céus, nós te damos graças pela vida que nos dás cada dia. Amém. E graças te damos também pelo desejo que colocas no nosso coração de estudar e aprender a tua palavra. Amém. Obrigado, querido Pai, pelo gosto que colocas em nós também de partilharmos o conhecimento com outros. E te suplicamos que o teu Espírito Santo neste momento, tal como sempre, tal como das outras vezes, te suplicamos que o teu Espírito possa estar sobre a mente e o coração do pastor Paulo Cordeiro e também sobre mim. Amém, e também sobre aqueles que irão ouvir e que possam ser ricamente abençoados pela exposição da tua palavra. Amém, e possam sentir um desejo muito grande de estudar mais, ir mais fundo e aprender coisas que ainda se encontram lá na tua palavra para serem descobertas e aprendidas. E pelo teu Espírito mantém-nos firmes até à tua vinda, Senhor. Amém, Senhor. Ou até ao fim da nossa existência aqui neste mundo. Que tu possas realmente abençoar a tua igreja em toda a parte do mundo no estudo da Escola Sabatina e que todos possam realmente aprender o necessário em preparação do caráter para a tua vinda. Amém. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então esta semana nós vamos incidir a nossa atenção particularmente sobre o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios e mais especificamente ainda sobre uma palavra que Paulo usa 3 vezes neste capítulo 3 da sua Epístola aos Efésios, é a palavra mistério. Já agora, como curiosidade, a palavra mistério aparece na Bíblia, em toda a Bíblia, 36 vezes. Sendo que dessas 36 vezes, 9 vezes é o número de vezes que esta palavra aparece no Antigo Testamento. Ou seja, o que é que nós já podemos concluir? Que a palavra mistério aparece muito mais frequentemente no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, como eu disse, são 9 vezes, ao passo que no Novo Testamento são 27 vezes. Ou seja, no Novo Testamento é o triplo, exatamente o triplo, porque 9 vezes 3 é igual a 27. Outra particularidade interessante, a palavra mistério, quando aparece no Antigo Testamento, é as 9 vezes no livro de Daniel, somente no livro de Daniel. Sendo que essa palavra também é traduzida em algumas versões, nomeadamente na Almeida Revista e Corrigida, pela palavra segredo. Ok? Na Almeida Revista Atualizada aparece a palavra mistério, mas mistério, segredo, tem mais ou menos o mesmo significado. Depois, no Novo Testamento, como eu disse, aparece 27 vezes. Nessas 27 vezes, 20 vezes é pela pena do apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo escreveu, portanto, ou empregou a palavra mistério muito mais vezes do que todos os outros autores do Novo Testamento. Aparece nos Evangelhos, aparece 3 vezes, nos 3 Evangelhos sinóticos, uma vez em Mateus, outra vez em Marcos, outra vez em Lucas. Depois nas Epístolas de Paulo, como eu disse, 20 vezes e finalmente no livro do Apocalipse 4 vezes. Nas Epístolas de Paulo aparece uma vez em 2 Tessalonicenses, a palavra mistério, o mistério da iniquidade. Aparece 2 vezes na primeira Epístola de Paulo a Timóteo e também na Epístola de Paulo aos Romanos. Aparece 4 vezes na Epístola de Paulo aos Colossenses. Aparece 5 vezes na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios e aparece 6 vezes na Epístola de Paulo aos Efésios. Ou seja, de todas as epístolas paulinas, aquela onde a palavra mistério aparece o maior número de vezes é precisamente nesta Epístola aos Efésios que estamos a estudar neste trimestre. E dessas 6 vezes em que a palavra mistério aparece na Epístola aos Efésios, 3 vezes, ou seja, 50%, aparece no capítulo 3, que é o capítulo que é o objeto de estudo desta semana. Então estamos mesmo no centro do mistério, digamos assim. Claro, estou a usar uma linguagem figurada. Ou seja, estamos no capítulo da Bíblia que usa mais vezes a palavra mistério, ok? Irmão, faço-lhe já de seguida assim a pergunta à queima-roupa, entre aspas. Afinal de contas, que mistério é este?
Este mistério. Atenção, o mistério neste capítulo 3 de Efésios, ok? Porque noutras partes da Escritura a palavra mistério tem outros significados. Mas estamos a falar agora, porque é o objeto de estudo da lição desta semana, portanto, o que é que a palavra mistério no capítulo 3 de Efésios significa? Bom, nós vamos estudar nos versículos 7, 8, 9 e 10, por exemplo, e relacionado também o 11, o 12 e o 13, nós vamos ver o que é este mistério. E esse é o tema até da lição de terça-feira. Nós não vamos então seguir uma ordem, não é? A palavra mistério, vamos então ler o versículo, o capítulo 3, então sim, o versículo 8 e 9, vamos lá. Então, o versículo 8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. E já agora, como contexto, vamos ler o 10, 11 e 12, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o propósito eterno que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então temos aqui mencionado no capítulo 3 o mistério, mas depois no versículo 9, mas também se lermos o versículo 3 deste capítulo, nós temos aqui: pois segundo uma revelação foi-me dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. E novamente no versículo 4, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Então, já agora, irmão, eu esqueci-me de dizer, mas o irmão já referiu, portanto, no capítulo 3, as 3 vezes que a palavra mistério aparece é nos versículos 3, 4 e 9. Ok? Sendo que o título da nossa lição, o mistério do Evangelho, esta expressão mistério do Evangelho aparece no capítulo 6, versículo 19. Exatamente. Portanto, o título da lição foi buscar a expressão do capítulo 6 e do versículo 19. Portanto, esta expressão mistério do Evangelho não aparece no capítulo 3. Embora esse mistério referido por Paulo no capítulo 3 é o mistério do Evangelho. Mas que mistério é esse? Logo aqui na lição de sábado o autor faz aqui um resumo, não é? E diz que este mistério... Eu sei que o irmão vai depois aprofundar, eu vou só então apresentar, portanto, a síntese e depois o irmão irá aprofundar este assunto a fundo. Portanto, este mistério é de que na Igreja os gentios estão em pé de igualdade com os seus irmãos e as suas irmãs judeus. Nós já tínhamos falado isto em lições anteriores, mas aqui no capítulo 3, Paulo, digamos, volta novamente a mencionar isto. E a razão pela qual, enfim, nós podemos supor que levou Paulo a escrever isto é que Paulo queria ter a certeza absoluta de que este conceito ficava bem claro na mente dos destinatários da sua carta ou epístola. Porque era um conceito para a época tão revolucionário, que, portanto, isto certamente criaria um certo desconforto, não é? Naqueles que pudessem ler o conteúdo desta epístola de Paulo, como iriam ser, portanto, os membros que constituíam a igreja em Éfeso. Então, Paulo repete, e costuma-se dizer, e bem, que a repetição tem um efeito pedagógico. Então, Paulo repete este conceito para que ele fique bem alicerçado na mente. Porque, como diz aqui o autor da nossa lição, e muito bem, embora, digamos, isto não seja uma grande surpresa para a Igreja hoje, ou seja, nós hoje aceitamos isto, digamos, é dado adquirido, não é? Não há contestação, não é, sobre isto hoje, mas naquele tempo, portanto, isto era algo que parecia radicalmente novo para muitos dos leitores de Paulo daquele tempo. Portanto, era algo revolucionário mesmo, sobretudo para os judeus. Porque os judeus vinham de uma mentalidade em que só eles é que tinham acesso à salvação. Então agora admitir a hipótese de que os gentios, os pagãos que eles até desprezavam, também eram com eles, ou juntamente com eles, herdeiros da mesma salvação, isto era algo difícil de engolir. Porque tinha-se criado um grande fosso entre os judeus e os outros povos, porque, volto a dizer, eles consideravam esses outros povos como indignos da salvação de Deus.
E agora colocá-los ao mesmo nível era algo que incomodava incomodava e não só incomodava, destruía por completo o preconceito racial que havia na mente dos judeus. É ou não é, irmão? É isso mesmo, portanto, este é um dos... o mistério envolvia várias coisas, ou algumas coisas. Era um pacote, pronto, digamos assim. E uma das coisas do mistério era que realmente os gentios, os não-judeus, deveriam, e o plano de Deus era esse, que eles tivessem acesso à salvação através de Cristo, o Filho de Deus, e não só apenas os descendentes de Abraão. Isso. Então, isto era muito importante eles compreenderem isso, porque até pouco depois de Cristo ascender aos céus, eles ainda tinham aquela noção de que o Evangelho era só para os judeus. Exatamente. A salvação era só para os judeus. Que era o povo escolhido. Que era o povo escolhido. Aliás, eles eram educados assim de pequeninos nas escolas, não é? Isso. De que realmente eles eram os privilegiados, que a salvação era para eles, os mistérios, o conhecimento de Deus e da verdade era para eles. E dificilmente, foi muito difícil eles assimilarem a ideia, apreenderem a ideia de que realmente a salvação era para os não-judeus também, era para o mundo inteiro, era onde houvesse pessoas a habitar o nosso planeta, não é? Sabe, então, irmão, permita-me só aqui introduzir um pequenino parênteses para dizer o seguinte: eles equivocaram-se, os judeus equivocaram-se sobre a eleição divina para Israel, porque se perguntar, ou se perguntarmos, mas será que o povo de Israel era um povo eleito? E a resposta é um claro sim. Israel era a nação eleita. Agora, o que é que esta eleição significava? Era a eleição porque eles tinham sido beneficiados com um conhecimento e com uma revelação que nenhum outro povo tinha, mas essa eleição era uma eleição para os capacitar para uma missão, e essa missão era de difundir essa verdade precisamente a todos os outros povos. Okay? Para quê? Para que esses povos também tivessem acesso à salvação. O problema na mente dos judeus, e o grande equívoco, é que eles assumiram que essa eleição era uma eleição que fazia só deles os únicos que teriam acesso à salvação. Aqui é que foi o problema. Porque falar do povo de Israel como sendo um povo eleito, não há problema nenhum nisso. O povo de Israel foi um povo eleito, ponto final, parágrafo. Isso não há discussão. Agora, eleitos para quê? Eleitos para uma missão. Isso, exatamente, tal como os adventistas do sétimo dia. Ora, aí está, exatamente. Um povo eleito com uma missão, não é? O povo adventista do sétimo dia é um povo eleito, ponto final, parágrafo, não há discussão sobre isso. Agora, eleitos para quê? Eleitos para uma missão, ou seja, comunicar as verdades que nenhum outro povo conhece, com a magnitude e a profundidade e a abrangência que nós conhecemos, e pegar nessas verdades e difundi-las ao mundo todo. Essa é a nossa missão. E se formos fiéis à missão, somos os eleitos. Isso não há a menor dúvida sobre isso. Agora, se eu passar a pensar que essa eleição é eu é que me vou salvar, só os adventistas é que salvam, mais ninguém salva. Não, aí há um grave problema. Bom, nós como igreja não pensamos assim, que fique bem claro também, não é? Nenhum de nós pensa assim. Irmão, eu já falei demais, fecho o parênteses. Não falo, o irmão nunca fala demais. Obrigado. O irmão fala de menos, porque há muita coisa para transmitir e para comunicar, e a igreja necessita, a igreja adventista necessita do conhecimento que o irmão tem e necessita não sou só eu que tenho, o irmão também tem, e há bocadinho em off eu estava a dizer, e partilho aqui com aqueles que nos estão a ouvir, eu já aprendi coisas com este irmão, e uma das grandes lições que eu aprendi com este irmão é sobre a identidade dos 144 mil. Foi uma lição que eu nunca mais esqueci. Ainda há bocadinho partilhei com o irmão e ele lembra-se daquele momento. Eu depois até o convidei a vir a uma das igrejas que, para além da igreja da qual ele era membro, ele veio lá fazer uma exposição sobre os 144 mil e foi muito bom. E isso ficou gravado na minha mente. Portanto, eu não tenho qualquer problema em dizer que aprendo também lições através dos membros da igreja, não é? O pastor não apenas ensina, o pastor também aprende. E irmãos que estudam bem a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, pois bem, tem muito para saber, e eu sei que o irmão sabe muito também, e louvado seja Deus por isso. Okay? É verdade. De modo que o irmão nunca fala demais. O irmão, se pudesse preencher até o programa todo. Não, o irmão também não fala demais. A igreja em Portugal ficava extremamente beneficiada espiritualmente, e até digo mais, se o irmão fosse convidado
pelo nosso canal de televisão oficial em Portugal para passar a lição da Escola Sabatina, a Igreja em Portugal ficaria muito beneficiada. Seria muito bom para toda a Igreja em Portugal. E depois não só, há irmãos de língua portuguesa no estrangeiro, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, portanto, que iriam beneficiar também dessas lições. Bom, já por 2 vezes fui convidado, portanto não posso queixar porque já fui convidado 2 vezes, mas também reconheço que não posso ser sempre, porque também há outros que também devem ter a sua oportunidade, não é? E portanto não quero ser exclusivista, não é? Pois, claro, eu sei, mas a Igreja beneficiaria muito se o Novo Tempo convidasse o irmão para passar as lições. Então vamos voltar aqui ao nosso tema. O nosso tema. Depois já vimos então no capítulo 3 onde é que se encontra a palavra mistério, é realmente no versículo 3, no versículo 4 e no versículo 9, certo? Não é? E aprendemos aqui, deste versículo 3 e 4, que este mistério é o Evangelho aos gentios. E aqui no versículo 8 e no versículo 9 é exatamente a mesma coisa. A mim, o menor de todos os santos, diz o 8, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das riquezas de Cristo. Ou seja, a boa nova, a boa notícia de que em Cristo há muitas riquezas espirituais que dão a oportunidade de todo o ser humano que quiser poder assemelhar-se a Deus no caráter e ter uma preparação para a vida na nova terra. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto que Deus em Deus que criou todas as coisas. Então, este é um mistério que esteve oculto desde a eternidade, como nós já vimos em lições da Escola Sabatina anteriores, não é? Se nós quisermos então pegar neste assunto agora, este mistério, portanto, podemos definir que é o mistério da graça de Deus e do Evangelho, que é uma e a mesma coisa. Certo. A graça manifestada no Evangelho. E ao dizer que é a graça, ao dizer que é o Evangelho, é dizer também que o mistério é Cristo. Em que aspecto? Cristo está envolvido nessa graça e nesse Evangelho. Correto. Porque essa graça é dada a todo o ser humano através de Cristo. O Evangelho da salvação é a salvação através de Cristo. E esse mistério é realmente a encarnação também de Jesus Cristo em carne humana. E tudo isto faz parte do mistério. E depois, é claro, a boa nova que o apóstolo Paulo tem, que estes benefícios da graça, do Evangelho, de Cristo encarnar em carne humana, Cristo morrer sobre a cruz do Calvário, levando sobre si os pecados da raça humana, isto é uma oportunidade grande para os gentios de serem salvos através deste Evangelho, através desta graça. Portanto, o mistério é isto. Essencialmente, o Evangelho é a encarnação de Jesus Cristo em carne humana para viver uma vida exemplar e darmos o exemplo para nós, viver uma vida perfeita para cobrir as nossas faltas sempre que pecamos ou caímos e até ao dia da nossa conversão também. E isso é para todos, é para todo o ser humano, não só para os judeus, é para os gentios. E Paulo tinha uma alegria enorme em partilhar esta mensagem com os gentios. Ele sabia que os gentios iriam apreciar imenso este privilégio de poderem ser salvos e regenerados pelo Espírito de Deus e para poderem estar prontos para uma vida numa terra feita nova. Agora, permita-me introduzir aqui 2 pontos, irmão. O primeiro é o seguinte: quando Paulo diz aqui, portanto no capítulo 3, estamos a analisar o capítulo 3, e no versículo 9, que, portanto, vai demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Isso. Ou seja, este mistério esteve oculto em Deus, ou seja, usando uma linguagem mais moderna, podemos dizer que este mistério esteve em stand-by, não é, nos planos de Deus, e agora vai se manifestar plenamente, não é? Ou seja, isto para dizer o quê? Paulo não é aqui um inovador, ou seja, a inovação, não há aqui nenhuma inovação. E também Paulo não é o agente dessa inovação. Isto já fazia parte dos planos de Deus, ou seja, o que Paulo está a dizer é: eu não estou a trazer nada de novo, eu estou apenas a ser o veículo pelo qual Deus comunica ao mundo todo algo que já estava no plano de Deus lá desde os séculos na mente de Deus. Portanto, este é um ponto. E isto é muito importante, portanto, ou seja, Paulo aqui coloca-se na sua posição correta,
não se Sim. enaltecendo demasiadamente, não é? Para que as pessoas pudessem pensar que ele afinal é que era aquele que introduzia uma nova doutrina. Paulo está a dizer, não. Ou seja, é como se ele estivesse a fazer um disclaimer, não é? A dizer, não, eu não estou a trazer nada de novo. Eu apenas estou a ser o conduto, o meio, o instrumento pelo qual Muito bem, aquilo correto. que já estava na mente de Deus há séculos está a ser agora transmitido ao mundo, está a ser posto em prática agora. Exatamente. E já agora eu gostaria de ler com os irmãos, portanto, se prestarmos atenção a este versículo 10, por exemplo, o versículo 10 diz: para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Não esqueçam aquilo que já aprendemos em lições anteriores e que o apóstolo Paulo faz referência aqui, que tudo o que se passa aqui neste mundo é para ensino, para educação, para instrução dos habitantes dos mundos não caídos e para a instrução dos próprios anjos que, embora tivessem ficado com a dúvida criada por Satanás na sua mente, permaneceram fiéis ao Senhor, se bem que aquela dúvida permaneceu até à cruz. Até à cruz. Então aí é que eles viram o caráter de Satanás completamente exposto. Completamente desmascarado, Isso, não é? Isso. Como é que ele pôde levar à morte e à crucificação de morte horrível aquele que o tinha criado? Exatamente. Porque Jesus criou Satanás, não é? Exatamente. Então como é que ele pôde fazer isso? Então aí ele realmente caiu nas simpatias dos anjos caídos e nunca mais conversaram com ele. E, portanto, nós vemos aqui... Aliás, é por essa razão também, não é, que a morte de Cristo vai pôr um ponto final no acesso que Satanás tinha ao trono de Deus. Muito bem. Ele a partir daí não pode mais ir ao trono de Deus. Acabou. Exatamente. Portanto, há aqui duas características importantes. O mistério esteve oculto desde a eternidade, desde os séculos eternos, guardado apenas, era um segredo entre o Pai e o Filho, não é? Nunca tinha sido transmitido aos anjos, eles não sabiam de nada. Esse mistério foi pela primeira vez dado a conhecer aos anjos com o pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, este mistério foi dado a conhecer no céu, portanto, aos anjos pela primeira vez, e foi dado a conhecer aos seres humanos pela primeira vez quando Jesus vem e conversa com Adão e Eva por causa do seu pecado de terem comido do fruto proibido. E quando Deus fala que haveria uma semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então aqui foi dado a revelar a Adão e Eva pela primeira vez a existência deste mistério desde a eternidade, planeado desde a eternidade entre o Pai e o Filho, para ser levado avante se houvesse a necessidade realmente desse plano. Eu queria ler com os irmãos um versículo que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 9, para nós termos um pouco mais de visão sobre esta questão. 1 Coríntios, e também o facto de que este mistério, este plano da redenção, que é a encarnação de Jesus Cristo, a salvação através da encarnação de Jesus em carne humana, semelhante à nossa, isto é o mistério, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus assumir uma natureza que não era a dele. Aliás, não é Paulo até vai falar desse mistério em 1 Timóteo 3,16, o mistério da piedade. Isso, exatamente, é isso mesmo, o mistério da piedade, é isso mesmo, o facto de Jesus Cristo ter assumido a natureza humana para vir a este mundo. Agora, queria salientar aqui um ponto muito importante. Todos nós sabemos que os anjos do mundo da luz, do céu, e os anjos do mundo das trevas, ambos têm a capacidade de assumir qualquer aspecto humano, qualquer forma humana. Nós sabemos que os anjos podem aparecer em forma humana, tanto os bons como os maus. Mas depois eles imediatamente largam aquela forma humana e voltam à sua forma original. O que Jesus fez é completamente diferente disto. Pois. Porque há muitas pessoas que pensam, Jesus vem em forma humana, vai fazer o trabalho, depois voltou para o céu e está tudo bem, ficou como antes. Não. Jesus assumiu a natureza humana para toda a eternidade. Para sempre. E ou seja, ele nunca mais perde a natureza humana. Nunca mais perde a natureza humana. Ou seja, Cristo, ao fazer este trabalho de salvar a raça humana, ele sabia as implicações de levar avante, de pôr em prática este mistério. Este mistério da redenção, que era ele assumir a carne humana e vir a este mundo para dar a sua vida pelo homem, levar os nossos pecados e dar-nos a força e o poder para obter a vitória sobre o pecado e transformar o nosso caráter. Jesus sabia plenamente bem aquilo que ele estava a fazer. E o Pai que consentiu disso, o Pai que planeou tudo isso com o Filho desde a eternidade, o Pai tinha perfeita consciência que o Filho nunca mais voltaria apenas a ter a natureza divina, ou a existir no céu como existia. A partir daquele momento em que Jesus viesse ao nosso mundo,
ambos tinham consciência que Jesus teria que levar durante toda a eternidade, para sempre, a carne humana consigo. Porque foi feita uma fusão entre a divindade e a humanidade. Agora, também não é menos verdade que essa carne humana com a qual Jesus ascendeu aos céus já era diferente após a ressurreição daquela natureza que ele tinha antes da sua morte, ok? Porque quando ele ressuscitou, já ressuscitou com um corpo glorioso, incorruptível, imortal. E como é que nós podemos afirmar isso? Porque Paulo diz que a corrupção não pode herdar, portanto, ele diz isto em 1 Coríntios, no capítulo 15, eu vou ler muito rapidamente. Sim, irmão. Ou seja, Cristo ressuscitou com uma natureza semelhante àquela que os salvos irão, com a qual os santos irão ressuscitar, ok? E que aqueles que estarão vivos quando Jesus vier serão transformados num abrir e fechar de olhos, portanto, como diz aqui em 1 Coríntios 15, não é? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E Paulo diz no início do versículo 51, interessante, eis aqui vos digo um mistério, é outro mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque no versículo 50 Paulo tinha dito, agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, Jesus, quando ascendeu aos céus, foi numa natureza humana sim, mas numa natureza humana já incorruptível, uma natureza humana já imortal, que é aquela com que nós subiremos ao céu. Agora, isto pressupõe que quando ele encarnou não foi nessa natureza, porque se ele ressuscitou numa outra natureza, atenção, quer uma quer outra são naturezas humanas, mas a primeira era uma natureza, digamos, corrompida pelo pecado, por 4.000 anos de pecado, como Ellen White diz, ao passo que aquela com que ele ressuscitou já era a natureza, portanto, não corrompida, não mortal, ok? Não sei se estamos em sintonia neste ponto. Então, estamos em sintonia, mas continua a ser carne, não é mesmo? Sim, claro, com certeza. Continua a ser natureza humana. Por exemplo, porque em Lucas 24, quando Jesus aparece e, por exemplo, Tomé tem aquela dúvida. Aliás, não foi só Tomé, aliás, todos eles tinham a dúvida quando viram Jesus, assustaram-se a pensar que estavam a ver um espírito, não é? E Jesus vai dizer o seguinte, portanto, no capítulo 24 de Lucas, no versículo 39, ele diz assim, eu vou ler o 37, a partir do 37, e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E este era o Cristo ressurrecto. Exato. Portanto, Jesus, após a sua ressurreição, tinha, como diz aqui ele próprio, carne e ossos. Tem carne e ossos, ou seja, tinha a natureza humana. Exatamente. Mas aqui já a tal natureza incorruptível e imortal, que é aquela com a qual nós iremos ressuscitar. Os que morrerem e aqueles que não morrerem serão transformados num abrir e fechar de olhos para uma natureza incorruptível e imortal. Okay? Exatamente. Portanto, mas não esquecemos o grande sacrifício que Cristo fez ao passar a assumir por toda a eternidade a natureza humana. Certo. Ele é um homem, é um ser humano que está lá no céu, e no seu interior ele tem também a natureza divina, mas exteriormente ele tem a natureza humana. Então, tal como os outros que foram para o céu e foram para lá, como Enoque, como Elias, como Moisés, todos aqueles que ressuscitaram no dia em que Cristo ressuscitou, foram levados para o céu, que está mencionado também. E foram levados num corpo. Foram levados num corpo, exatamente. Até porque a Bíblia diz, quando fala na ressurreição dessa multidão que ressuscitou no domingo de manhã juntamente com Cristo, aliás, Cristo ressuscita e ele depois, quando ressuscita, de domingo bem cedo, ele então dá ordem para que essas pessoas saiam da sepultura. Então, essa multidão de pessoas que foram ressuscitadas pelo poder de Cristo, ressuscitado imediatamente após a ressurreição de Jesus, feita pelo anjo Gabriel, enviado pelo Pai. Então, essa grande multidão, a própria Bíblia diz em Mateus, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Certo. Saíram da sepultura, portanto, a própria Bíblia diz que eram corpos. Portanto, eles saíram da sepultura com corpo, os corpos ressuscitaram, mas é o tal corpo glorificado.
cujas características exatas do corpo glorificado nós não sabemos muito bem definir o que é. Apenas sabemos que temos uma característica, por exemplo, Cristo apareceu no meio dos discípulos quando as portas estavam fechadas, certa vez, não é? E ele apareceu no meio deles, em corpo, em carne humana, ele aparece no meio deles, as portas estavam fechadas. Embora haja um comentário de Ellen White numa dessas ocasiões, dizendo que Jesus entrou invisível com os discípulos quando entrava na sala, não existe a mesma descrição para os outros acontecimentos, os outros momentos em que Jesus aparece também, ou noutras ocasiões, com a porta fechada. Aí ela chega a explicar isso, que entrou com eles. Nos outros, nós não sabemos. Mas talvez digamos, por aquilo seja igual, talvez seja igual. Talvez seja igual, exatamente. Exatamente, é isso que nós deduzimos. A situação repete-se. No entanto, eu posso-vos dizer também Mas qual de nós no atual corpo que temos é capaz de passar invisível? Bem, só se Deus intervir, não é? De forma sobrenatural, não é? Mas isto para dizer que esse corpo glorioso no qual Jesus ressuscitou, corpo glorioso, corpo incorruptível e imortal, tem particularidades que este corpo atual não tem. Exatamente, isso mesmo. Muito bem. Olha, eu vou-vos dar um exemplo. Há muitas coisas que podem ser feitas que nós nem sequer imaginamos. Eu há anos ouvi uma carta missionária de um irmão ou um pastor, já não me recordo bem, foi há muitos anos, que estava preso. Ele foi preso, ele foi encarcerado, e o que é que aconteceu? Um anjo apareceu na prisão e levou-o para fora da prisão. Mas por onde é que o anjo levou esse missionário para fora da prisão? Foi pelo teto. E o teto é uma coisa sólida. Então, esse anjo pegou, é como se o teto estivesse aberto e aquela pessoa foi levada para fora da prisão. Portanto, o corpo dessa pessoa passou através das paredes da prisão. Os anjos conseguem fazer isso com os seres humanos? Conseguem. Eu posso-vos dizer, por exemplo, existem relatos até em que eu não queria demorar muito tempo sobre isto, queria voltar ao assunto que estávamos a tratar, mas só para os irmãos verem, só para os irmãos verem as coisas que existem que nós nem sequer imaginamos. Os anjos caídos têm a capacidade, por exemplo, e se eles têm, os anjos de Deus têm muito mais, de fazer isso, têm a capacidade de pegar num ser humano que está fechado numa sala e transportá-lo para uma outra sala ao lado com tudo fechado. A pessoa está numa sala completamente fechada, portas fechadas, está a ser filmado, está a ser observado, a pessoa desaparece daquela sala e aparece na outra sala. Portanto, um anjo caído consegue pegar num ser humano e fazê-lo passar, não perguntem como, porque isso são mistérios que eu não sei explicar, mas que o fazem. Os anjos de Deus têm a mesma capacidade de fazer o mesmo, pegar num ser humano e tirá-lo de uma sala que está fechada e colocá-lo num outro sítio. Portanto, são características, são coisas que podem ser feitas. Ora, se isto pode ser feito com o corpo humano atual, pelos anjos caídos e pelos anjos de Deus, muito mais isso será possível nós fazermos com o novo corpo que Deus nos der. O processo que os anjos utilizam para o fazer, muito possivelmente é o processo que Deus nos vai dar e nos vai ensinar e dizer para o fazermos também. Não é? Se os anjos o fazem com um corpo humano que não é deles, então é possível que realmente essa seja uma das características do corpo glorificado. Mas vamos avançar. Certo. Não esqueçam então e apreciem o grande amor de Jesus Cristo para connosco para dar seguimento ao plano da redenção, o Senhor Jesus Cristo assumiu a carne humana para sempre. Isso. Embora sendo a tal carne humana, quando ele ascendeu aos céus, a tal carne glorificada. Mas é uma carne que vai continuar a comer, porque Jesus diz que irá comer e beber novamente na nova terra o sumo da uva, não é? O que ele diz, não é? Certo. Que ele vai comer novamente com os discípulos e com os salvos. Nós sabemos pelas visões de Ellen White que haverá uma mesa com muitos quilómetros, cheia de frutas, não é? E nós iremos participar dessas frutas. Deve ser um banquete fabuloso. Isso, exatamente. Portanto, é um corpo humano que vai continuar a comer e a necessitar de comida. E também a Bíblia diz-nos que nós vamos comer o fruto da árvore da vida. Isso. Não é? Então, é um corpo que vai continuar a alimentar-se do fruto da árvore da vida. Mas esta fusão da natureza humana e da natureza divina foi algo para sempre, que não pode ser desmanchado.
Pelo menos, nós não sabemos se pode ou não ser desmanchado, mas para já parece-me que não. Ou seja, ele fundiu-se misteriosamente, as duas naturezas fundiram-se misteriosamente para sempre. E durante toda a eternidade, portanto, haverá sempre esse testemunho de que Cristo deu a vida pela raça humana e assumiu a forma humana para salvar os seus criados. Este é o mistério. Eu quero-vos ler um texto de Espírito de Profecia que se encontra em Sinais dos Tempos, de 30 de janeiro de 1912, que diz assim: a encarnação de Cristo é um mistério, e é. A união da divindade com a humanidade é de facto um mistério, oculto em Deus. O mistério que esteve oculto dos séculos, Colossenses 1:26. Ele foi mantido em silêncio eterno por Jeová e foi pela primeira vez revelado no Éden pela profecia de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e que esta lhe feriria o calcanhar. Apresentar ao mundo este mistério, portanto, da encarnação de Cristo em carne humana, que Deus conservou em silêncio por séculos eternos, antes de o mundo e o homem serem criados, era a parte que Cristo devia desempenhar na obra que empreendeu quando veio à Terra. E este maravilhoso mistério, a encarnação de Cristo e a expiação por ele realizada, deve ser declarada a todo filho e filha de Adão. E depois há um outro texto, numa meditação matinal, é o plano que se colocaria em ação no caso de se revelar alguma das elevadas inteligências celestiais. Este era o segredo, o mistério oculto desde eras eternas. E nos propósitos eternos foi preparada uma oferta para realizar exatamente a obra que Deus fez em favor da humanidade caída. Eu tenho aqui um apontamento à margem que diz VA 30. Então, nós vemos aqui que este mistério é realmente a encarnação de Jesus Cristo e ele assumir a natureza humana para sempre, para nós podermos ser salvos. Este mistério, isto foi feito não apenas para salvar a raça humana, mas foi feito também para salvar, como nós vimos em lições anteriores, para salvar os próprios anjos de uma apostasia futura, os que ficaram fiéis, e para salvar os mundos não caídos que permaneceram fiéis de uma apostasia futura. Isso. Já tínhamos visto isso em lições anteriores. Já tínhamos visto isto. É só para relembrar. Não esqueçam que nós lemos até um texto de profecia que diz que esta expiação feita por Cristo aqui na Terra serviu, a vida de Jesus, a sua morte na cruz, o seu sofrimento na cruz, serviu também para preservar os mundos não caídos e os anjos de uma apostasia futura. Exato. Portanto, o plano da redenção também é para eles. Isso. Também é para eles, porque os preserva desta apostasia futura. Ficam sem dúvidas nenhumas de que Deus é realmente o ser que deve ser adorado. E há um texto do Espírito de Profecia, também, nos Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 13, que diz que não apenas para este mundo, mas para o universo todo, os princípios do Reino de Deus foram manifestados na vida de Cristo aqui na Terra. Não apenas para nós, mas para beneficiar o universo todo, não é? E a Bíblia diz-nos aqui, no versículo 10 do capítulo 3 de Efésios, que a sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades nos céus pela Igreja. O que é que isto quer dizer? Todo o trabalho que Cristo efetua pela Igreja aqui na Terra está a ser visto, está a ser observado pelos anjos e pelos mundos não caídos, e eles estão a aprender acerca do caráter de Deus, não é? Na maneira como Deus lida com o ser humano aqui na Terra, não é? Então, isto é extremamente importante porque eles estão a aprender sobre o caráter de Deus. E estas potestades e principados nos céus, Ellen White diz nos seus livros que se referem aos anjos e aos mundos não caídos. Certo. Aqui neste versículo não se refere às forças das trevas. Aqui neste versículo refere-se aos mundos não caídos e aos anjos que permaneceram fiéis ao Senhor, que estão a aprender com a Igreja. Já agora, irmão, esse livro que mencionou, o VA, é A Verdade sobre os Anjos. Muito bem, pronto, é só aqui está, para confirmar. Já tem aí, então é a página 30 da Verdade sobre os Anjos, onde este texto está escrito. Então, Ellen White, comentando Efésios no capítulo 3, o versículos 8 a 10, nos Testemunhos para a Igreja, no volume 6, na página 13, ela própria diz que aos principados e às potestades nos lugares celestiais é feita, conhecida pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus. E depois, mais atrás, ela cita este versículo e umas linhas mais atrás, ela então diz que não foi apenas em favor deste mundo, mas em favor do próprio universo que esta manifestação dos princípios do reino foi feita. Ou seja, aqui o nosso planeta
digamos, foi o palco do universo onde se Isso, desenrolou este grande conflito entre o bem e o mal, e portanto os outros mundos criados por Deus e que felizmente não caíram em pecado puderam assistir, digamos. Não é por isso, acaso que o apóstolo Paulo diz que nós fomos feitos espetáculo ao isso. mundo, aos anjos e aos homens, não é? E esse mundo ele Exatamente. usa a palavra cosmos, quer dizer, portanto, universo, não é? Exatamente. Já agora, irmão, se tiver aí o versículo, podemos ler. 1 de Certo, Coríntios, capítulo 4, versículo 9. é isso mesmo. Portanto, 1 Coríntios 4, 9. Ou seja, nós aqui, esta raça, portanto, esta raça que infelizmente foi a ovelha desgarrada, a ovelha Isso. perdida no conjunto das ovelhas que Deus tinha e tem no universo, não é? Esta Certo? desgarrou-se e, portanto, mas através daquilo que se passou e passa aqui, é um espetáculo para todo o universo. Portanto, 1 Coríntios 4, 9 diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Muito Portanto, bem. aos seres humanos em geral, e a anjos e ao mundo. E Exatamente, que é o universo também. Que é o exatamente, universo, são os mundos não criados por Deus. E muito bem, o irmão disse muito bem, aí a palavra, portanto, foi usada, foi cosmos. E cosmos, portanto, na Bíblia tem dois sentidos. Pode-se referir a este mundo, à civilização que existe neste mundo, à vida que existe neste planeta, e pode-se referir também ao universo criado por Deus, aos outros mundos habitados, às outras galáxias, etc. Portanto, este é um versículo muito importante. Um outro versículo que eu queria que os irmãos lessem agora é em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Neste capítulo e neste versículo também nós vemos, se o irmão estiver aí, se me fizesse o favor, Colossenses capítulo 1, versículo 20. Agora. diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cá está mais uma Portanto, vez esta imagem da reconciliação da família celestial com a família humana. exatamente. E ele quer reconciliar, mas há um sentido muito mais profundo nesse Sim, versículo. O sentido mais profundo nesse versículo é que a própria família que está no céu, que vive no céu, a própria família celestial, precisa de ser reconciliada com Deus. E precisava, porquê? Porque a dúvida foi criada na mente e no isso coração deles mesmo. por Lúcifer. E a E dúvida criou até uma separação, quer se queira, quer e a não. dúvida criou, quer dizer, eles permaneceram fiéis, sim, Mas com a dúvida. mas com uma interrogação. Isso. Estão a ver? Portanto, houve um corte que foi feito e houve uma ferida que foi feita. O Isso. Lúcifer conseguiu fazer uma ferida no coração e na mente deles. E essa ferida tinha que ser sarada. Então, isso só podia ser sarado pelo plano da redenção, Isso mesmo. pela vinda de Cristo a este mundo, a subir a natureza humana, etc. Tudo isso que está relacionado com o tal mistério, não é? Combinado entre o Pai e o Filho desde toda a eternidade. Então, essa família celestial precisava de ser curada. Essa família celestial precisava de ser novamente, precisava de voltar a ter a mesma adoração profunda que eles tinham tido até à data pelo Pai e pelo Exato. Filho, por Jesus Cristo e pelo Pai. Essa adoração tinha que voltar a ser restaurada. Ou seja, Compreende? essa dúvida vai, de certo modo, criar uma certa quebra de confiança, não é? Exatamente. Muito É bem como numa descrito. relação conjugal, não é? Se há qualquer indício, por mais leve que seja, que me faça duvidar do meu cônjuge, no caso da minha esposa, Isso. portanto, a confiança fica abalada, não é? A Fica confiança abalada. total, plena, não é? Fica abalada, não é? E enquanto isso não é sanado Isso. completamente, pois bem, está lá aquela dúvida como que a minar, digamos, essa confiança. Pois bem, foi exatamente isso Exatamente. que aconteceu nas mentes mesmo dos mundos que não caíram em pecado. Isso, muito bem, é isso mesmo. Nunca esqueçam isto, porque o trabalho que Cristo empreendeu no plano da redenção não foi só para salvar os seres humanos deste mundo, foi para salvar todos. Todos precisavam de ser salvos. A dúvida precisava de desaparecer e, ao mesmo tempo, na mente deles, eles dizerem assim: não, nós estamos realmente convencidos, está tudo muito claro na nossa mente e no nosso Isso. coração. O nosso amor total, 100% para com Deus, voltou e nós não queremos participar em nenhuma apostasia futura. Não queremos participar em nenhuma apostasia futura. E se aparecer um outro ser tipo Lúcifer a dizer coisas, nós já sabemos muito bem o resultado disso tudo e nós não estamos interessados numa apostasia futura.
as dúvidas foram esclarecidas. Portanto, o plano da redenção... E eu creio que já foram esclarecidas há muito tempo, desde o momento da morte de Cristo na cruz, não é? Aí ficou tudo claro, não é? Ficou tudo em pratos limpos, não é? Mais ainda. Exatamente. E daí o versículo que nós conhecemos, por exemplo, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 10, que estudamos em lições anteriores, no versículo 10 diz que o plano de Deus é tornar a convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Isso. Ora, reparem que o plano de Deus é tornar a fazer convergir em Cristo as coisas que estão no céu. Porquê? Porque as coisas que estão no céu também ficaram um pouco abaladas. Compreendem? Então, desta vez, portanto, será realmente a raça humana, juntamente com os anjos dos mundos não caídos, que formarão uma só família espiritual, que estarão convergidos em Cristo Jesus. Não é? Portanto, é tornar a convergir em Cristo todas as coisas que estão nos céus, porque elas foram de facto abaladas. E, embora algumas traduções bíblicas digam fazer convergir nele, há outras versões, como a Almeida Corrigida diz tornar. Portanto, quer dizer que era uma condição espiritual que existia no passado, foi quebrado, levou um golo, levou uma ferida, Lúcifer conseguiu fazer esse golo, essa dúvida na mente de todos, e agora essa dúvida, esse golo vai ser sarado, vai ser, portanto, e voltará a ser tudo totalmente 100% como era antes. Que, portanto, para eles foi feito na cruz. Para nós tem que continuar mais algum tempo. Agora, essa reunificação, também já que o dissemos, mas vale a pena referirmos novamente, essa reunificação, essa reconciliação, portanto, entre a família celestial e a família humana, e também entre a própria família celestial, ela é vista já, como estando já em execução, ao se ver que na igreja na Terra, dois povos que estavam tão inimizados e de costas voltados um para o outro, eles passam a estar unidos, não é? E isso já é uma amostra, é um avant-goût, não é? Ou seja, usei aqui a expressão francesa, portanto, portanto, como é que, qual seria aqui a expressão portuguesa? Portanto, é o antegozo, é a palavra portuguesa. Um antegozo daquilo que irá acontecer a nível cósmico, portanto, de reunificar todas as coisas. Portanto, a reunificação destes dois povos, judeus e gentios, é uma amostra, e uma amostra significativa daquilo que vai acontecer a nível global. Isso, correto, muito bem, isso mesmo, e vamos ser uma só família. E não esqueçam, por exemplo, que parte dos salvos, alguns dizem a totalidade dos salvos, mas irão ocupar os lugares deixados vagos por Lúcifer e seus anjos que foram expulsos do céu. As vagas continuam e irão ser preenchidas por seres humanos salvos deste mundo, não é? É muito possível que seja Satanás e os seus demónios estão revoltados ao verem pessoas que se entregam ao Senhor, sim. Porque eles sabem que está ali um potencial, alguém em potencial que vai ocupar os lugares que pertenciam a eles. Sim. E portanto podemos compreender como eles ficam terrivelmente incomodados, não é? Porque eles estavam nessa posição de prestígio, de honra, não é? De poder, de autoridade, e, portanto, caíram bem fundo. E outros que vêm cá de baixo vão atingir as alturas, portanto, das quais eles caíram, não é? Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso, irmãos. Para nós para eles que já caíram, para Satanás e os seus anjos, não é nada maravilhoso. Aí é exatamente o oposto. E por isso é que Satanás está tão revoltado. A culpa é dele. Toda dele, porque ele é que enverdou por um caminho de livre iniciativa, portanto não foi Deus que o fez andar por este caminho, foi escolha dele e escolha consciente, deliberada, não é? E portanto, e dos anjos também, que se uniram a ele, à causa dele, portanto foi uma escolha deliberada, consciente, e portanto eles irão sofrer as consequências das suas escolhas, mas eles estão revoltados. E então eles, na sua revolta, no seu ódio, eles querem levar para a destruição tantas pessoas quantas puderem, não é? Exatamente. E por isso eles nos atazanam tanto, não é? A nossa mente, sobretudo quando nós tomamos a escolha de servir a Cristo. Aí e durante todo o nosso percurso espiritual nesta terra, porque era bom que o diabo nos deixasse tentar, não deixa, não é? Ele continua a tentar-nos, não é? E portanto a nossa luta é constante, não tem tréguas mesmo. Não tem tréguas. E portanto não esqueçam aquilo que o versículo 11 diz, aqui em Efésios no capítulo 3, que o plano da redenção, a encarnação de Jesus Cristo é um propósito
eterno, não é, que propôs em Cristo Jesus. Portanto, não esqueçam que ainda nem sequer havia anjos, ainda nem sequer havia planetas habitados, já o Pai e o Filho combinaram em fazer este plano de redenção. Isto é Portanto, fantástico. é algo que vem desde a eternidade mesmo, Exatamente. vem desde o princípio, não é? É um propósito eterno, diz no versículo 11. E é interessante, não esqueçam que o apóstolo Paulo refere isto em muitas outras cartas que ele tem no Novo Testamento. Por exemplo, eu estou-me a lembrar aqui, eu não tinha apontado, mas estou-me a lembrar, por exemplo, em Romanos, no capítulo 16 e no versículo 25, eu vou ler aqui a minha tradução, revista e atualizada. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação, estava oculto, mas foi revelado, Sim. do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Diz Aqui a minha muito bem, versão diz que desde tempos eternos esteve oculto. ora, muito bem. Portanto, são tempos eternos. Isso. São tempos eternos. Isto esteve oculto. Portanto, esteve oculto em silêncio, foi guardado em silêncio, conforme diz a minha tradução, e a tradução do pastor aí, guardado oculto, Esteve em oculto. não é? Esteve oculto. E aqui diz em silêncio, então foi revelado, de modo que o pai e o filho guardaram este segredo entre os dois, mas havia uma solução mesmo para o problema do pecado quando ele surgisse, não é? E isto será o estudo e a glória dos salvos, o estudo dos salvos durante toda a eternidade na nova terra, não é? E os próprios anjos desejam estudar e aprender isto. Os próprios anjos desejam estudar. E até há um texto em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 12, que diz que os anjos gostam de estudar este assunto, eles gostam de aprofundar, gostam de tentar entender esta maravilha do Deus do universo, ter assumido a carne humana e ter vindo a este mundo, não é? Eles próprios desejam estudar isto. Muito bem. Então, não esqueçam, portanto, é extremamente importante, que é o título da nossa lição, o Mistério do Evangelho, que é isto. Nós demos aqui, portanto, uma boa explicação sobre esta questão. Nós demos a visão mais global, mais abrangente, e agora vamos entrar nos detalhes. E nos detalhes eu gostaria de chamar a atenção aqui logo para o início do capítulo 3, que é o capítulo que, portanto, estamos a estudar nesta semana. Eu acho aqui muito interessante esta menção de Paulo. Bom, sabemos que Paulo estava preso. Vemos isso em Efésios 3:1. Portanto, eu, Paulo, sou o prisioneiro. No capítulo 4, versículo 1, eu, o preso do Senhor. E depois, finalmente, no capítulo 6 e no versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ou seja, quando Paulo escreveu esta sua carta aos Efésios, ele estava preso. Portanto, com quase toda a probabilidade. Aliás, já tínhamos visto isto na primeira lição. Portanto, Paulo estaria preso, portanto, na cidade de Roma, na capital do Império, e terá escrito esta carta no ano 62 da era cristã. Agora, o que eu acho muito interessante aqui é que Paulo diz, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo não poderia dizer, eu sou o prisioneiro do Império Romano, porque ele foi preso pelo Império Romano. O que eu acho aqui muito interessante, e o autor aqui, ele foi fenomenal, portanto, em dar esta explicação, portanto, é que Paulo identifica-se como o prisioneiro de Jesus Cristo, que é uma forma dele argumentar. Repara, isto faz-me lembrar José, quando os irmãos se sentiram incomodados, depois de ele ter revelado quem era, os irmãos sentiram que agora tinha chegado o momento para José se poder vingar sobre os seus irmãos do mal que os seus irmãos tinham feito. Ele disse, não pensa. Aliás, José até ficou triste. Lemos isso, por exemplo, em Gênesis 50, e eu só vou mencionar este exemplo para servir de paralelo àquilo que Paulo aqui diz. Portanto, Gênesis capítulo 50, ok? E aqui em Gênesis, no capítulo 50, Paulo diz o seguinte, versículo 18, perdão, não é Paulo, Moisés, Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? E agora reparem o que vem escrito aqui em Gênesis 50, 20. Isto é impressionante mesmo, e mostra que a mente de José estava a contemplar, digamos, o plano global de Deus, ou seja, José percebeu, apesar de ter sofrido na pele bastante, mas José chegou à compreensão do plano global de Deus, e repare o que é que ele diz, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida.
Ok? Não temais, pois, diz ele ainda no versículo 21, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. Os irmãos estavam aflitos porque pensaram, bom, chegou o momento de o nosso irmão José se vingar daquilo que nós lhe fizemos. E José vai dizer, é como se dissesse assim, mas por que razão haveria eu de me vingar de vós? Se foi Pois. Deus é que permitiu tudo isto. Exatamente. Eu sei que vós intentaste o mal contra mim, mas Deus serviu-se disso para o bem não só de mim, mas de todos vós. Ok? Então, pegando neste exemplo, eu acho que Paulo, tenho a certeza, Paulo tinha a mesma visão que José teve, e apesar de ele estar preso às mãos do Império Romano, Paulo percebia que essa sua prisão, não é? Que certamente lhe trazia algumas preocupações físicas e talvez algumas mentais, mas Paulo conseguia anular tudo isso, todo o efeito negativo do seu aprisionamento, com a visão de que ele era um prisioneiro de Jesus Cristo, ele estava ao serviço de Cristo, ele estava preso à missão, à pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, Paulo aqui não se lamenta pelo facto de estar preso, ele até enaltece o facto de estar preso. E vai dizer, no versículo 13, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ou seja, regozijem-se, porque a minha prisão está a ser benéfica para vós. Parece só uma mente imbuída do Espírito Santo é capaz de chegar a uma conclusão destas, não é? E Paulo, portanto, repito, apesar de estar a viver uma situação que era desconfortável, para dizer o mínimo, ele consegue ter a visão abarcante. E esta visão abarcante como que lhe tira, digamos, põe-lhe a cabeça de fora, não é? Da água, não é? Portanto, Paulo não está mergulhado na angústia, ele está com a cabeça fora, não é? Ele respira ar puro, não é? E pela visão que tem, isto é magnífico. E nós, como cristãos, devemos ter esta visão abarcante, geral, dos planos de Deus. E quando nós percebemos isso, nós suportamos muitíssimo melhor qualquer prova, qualquer dificuldade, qualquer angústia pela qual tínhamos que passar. Exatamente. Há um texto do Espírito Profecia que vem nos comentários da lição esta semana, na página 41, nos comentários domingo, que diz: Deus nunca dirige os seus filhos de maneira diferente daquela porque eles próprios escolheriam ser guiados se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do objetivo que estão a realizar como seus colaboradores. Nem Enoque, que foi transladado para o céu, nem Elias, que ascendeu num carro de fogo, foram maiores e mais honrados do que João Batista. Porque lembram-se que João Batista duvidou se Jesus era o Messias ou não, porque ele estava na prisão, Jesus não o tirava da prisão, ele tinha tanto poder e não o tirava da prisão, e aquilo, o inimigo começou a trabalhar na mente dele, não é? Então, mas aqui o texto diz que o facto de ele estar ali na prisão estava a cumprir o propósito de Deus. Havia um objetivo nisso, havia um porquê, havia um objetivo. E o objetivo era para bem, não é? Era para a glória da sua igreja e do seu povo. É importante nós estarmos a referir este aspecto por uma razão muito simples. Vamos imaginar, enfim, não estou a dizer que desejo que aconteça ou a mim, ou ao irmão Eloy, ou a qualquer um de vós que nos estão a ouvir agora. Mas vamos imaginar, e nós sabemos que haverá mártires no tempo do fim, haverá pessoas que serão presas pela sua fé. Vamos imaginar que pela nossa fé vamos ser um dia presos. Pois bem, convém que lá na prisão nós estivermos, não é? Que se for o caso, não estou a dizer que seja, nenhum de nós sabe o que é que nos espera, só Deus sabe, ainda bem que não sabemos, mas vamos imaginar que isso nos acontece. Pois bem, lá na prisão podemos e devemos ter o mesmo pensamento que consolou Paulo quando ele estava preso lá numa masmorra em Roma. E olhem que as prisões em Roma não eram nada agradáveis. Portanto, é verdade que as prisões hoje também não são nada agradáveis, não é tanto pelas condições, digamos, físicas, mas é pelo ambiente, não é, de lá dos presos que, enfim, não deve ser nada agradável. Mas se isso nos vier a acontecer, que tenhamos isto em mente para suportarmos essa angústia e essa aflição. Se Deus permite que nós iremos para a prisão, como permitiu a Paulo, como permitiu a José, não é? José também esteve na prisão. Então que saibamos interpretar isso como algo que Deus permite para o nosso bem, para o bem da sua causa. É esta a visão que temos que ter. É bom, portanto, e não esqueçamos, portanto, há um outro comentário à lição desta semana que vem na página 40. Este que eu li está na Desejar Todas as Nações, edição da Publicadora Servir, página 179. E este que eu vou ler agora está no livro Obreiros Evangélicos, na página 18. Os servos de Deus não recebem honras do mundo. Isso. Nem são reconhecidos
pelo mundo, por ele. Claro. Estevão foi apedrejado por pregar a Cristo e este crucificado. Paulo foi preso, espancado e apedrejado e por fim condenado à morte por ser um fiel mensageiro de Deus aos gentios. João foi banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Estes exemplos de firmeza humana na força do poder de Deus são para o mundo um testemunho da fidelidade das promessas de Deus, da sua permanente presença mantenedora graça. Os heróis de fé de Deus são herdeiros de uma herança de maior valor do que qualquer riqueza terrestre. Uma herança que satisfará os anelos da alma. Podem ser desconhecidos do mundo, podem ser não reconhecidos pelo mundo e às vezes até pela Igreja, mas nos registros do céu eles estão inscritos como cidadãos celestiais e possuirão grandeza exaltada e um eterno peso de glória. Portanto, que nós não desanimemos quando as coisas começarem a acontecer, mas pensemos realmente nestes exemplos de Estevão, Paulo, João Batista também, etc. Muito bom este texto. Isto dá muita força. Agora, outra coisa, não só Paulo não estava desanimado, como ele pretendia animar os crentes. Porque ele diz isso no verso 13. Exatamente. No verso 13 ele diz, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, porque aí está a vossa glória. Ou seja, Paulo estava mais preocupado com os outros do que com ele mesmo, não é? É verdade. Portanto, ele sabia... É mesmo o Espírito de Cristo no interior da pessoa, não há outra forma. E que era mesmo o Espírito de Cristo, mas era mesmo, olhem, prestem atenção ao texto que eu vos vou ler sobre o Espírito de Paulo. E está na página 44 dos comentários à lição desta semana e está no livro, portanto, está no livro Obreiros Evangélicos, página 58 e 59. E diz assim, a vida de Paulo foi de atividades variadas e intensas, de cidade em cidade, de país em país. Ele viajava, contando a história da cruz, ganhando conversos ao Evangelho e estabelecendo igrejas. Mas em toda a atarefada atividade da sua vida, nunca perdeu de vista o grandioso desígnio, portanto, ele sabia, não é? O grandioso desígnio, prosseguir para o alvo da sua alta vocação. E agora, vejam realmente este homem, o tipo de homem que ele era. Sabem que há mesmo pastores e teólogos que têm defeitos a apontar no apóstolo Paulo e que o criticam e dizem, pois ele também tinha uns problemas. Isto não são maneiras de falar de um servo de Deus, alguém que foi honrado por Deus, sendo levado em visão até ao terceiro céu. Isso. Alguém que foi honrado por Deus com o dom de profecia, porque Paulo era profeta. Certo. Paulo era profeta, certo. E a Bíblia diz-nos isso. Sim. Mas Paulo era uma pessoa, era um homem santo, era um homem extremamente dedicado a Deus, mas Satanás tem tanta aversão a este homem que ele até coloca na boca de pastores e teólogos coisas não abonatórias deste homem e denigrem um pouco o seu caráter. E o texto diz assim, Obreiros Evangélicos, páginas 58 e 59, Paulo levava consigo a atmosfera do céu. É absolutamente fantástico. Todos os que se aproximavam do apóstolo Paulo experimentavam a influência da sua união com Cristo. Ou seja, Paulo vivia aqui a experiência de Romanos 6 e Romanos 8, porque Romanos 7 está lá apenas para dar um exemplo, que nós, sem Cristo, sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos nada, é a natureza humana pecaminosa que prevalece. Isso. Mas Romanos 6 e Romanos 8 mostra que com o Espírito Santo no crente, o crente pode viver uma vida de harmonia com a vontade de Deus. Então, e o texto, Ellen White diz, todos os que se aproximavam dele experimentavam a influência da sua união com Cristo. O facto de a sua própria vida exemplificar a verdade que ele proclamava dava um poder convincente às suas pregações. E aqui está o poder da verdade. A influência inconsciente, portanto, ele nem tinha bem consciência da influência que ele estava exercendo sobre os outros. A influência inconsciente não estudada, aquilo não era programado, não era estudado, não era planeado, deixa-me cá ver, falar assim, desta maneira e comportar-me para que eu tenha esta influência sobre as pessoas. É como às vezes a gente vê, há muitos pregadores neste mundo, irmãos, que utilizam muitas técnicas para levar multidões atrás deles.
sabem falar, aprendem técnicas no falar e depois utilizam todas essas técnicas para arrastar multidões. Paulo não era nada disso. Paulo não Claro. era assim. Ele apenas tinha o Espírito de Cristo com ele. Ora bem. O texto diz, a E é o influência mais inconsciente. importante. Exatamente. A influência inconsciente, não estudada, de uma vida santa é o sermão mais convincente que se pode pregar em favor do cristianismo. O argumento, mesmo quando irrefutável, pode provocar oposição, mas um exemplo piedoso possui um poder a que é impossível resistir totalmente. Então, esta era a vida do apóstolo Paulo. Não esqueçam disto. Levava consigo a atmosfera do céu e quem se aproximava dele experimentava a influência da sua união com Cristo. E ele dava uma influência sobre os outros de uma vida santa e os outros sentiam e viam isso, não é? Às vezes há uma noção, que eu creio que é uma herança católica ou romana, de que os santos eram pessoas, enfim, muito introvertidas, sem terem a capacidade de se relacionar com outros. Não, é exatamente o contrário. Tinham uma capacidade aperfeiçoada para se relacionar com os outros e relacionarem-se com os outros em bondade, em simpatia, em amor. Sim. E portanto eu creio que todos aqueles que estavam junto ao apóstolo Paulo, que fossem crentes também, sentiam-se bem na sua presença, precisamente porque ele irradiava essa atmosfera. Era. Assim como as pessoas se sentiam bem ao pé de Jesus. Porquê que as crianças se sentiam atraídas para Jesus? Sentiam-se atraídas para Jesus porque realmente Jesus era como um ímã que cativava, não é? Que atraía para si as atenções e o gosto, não é? As pessoas tinham prazer de estar com Jesus. Oxalá que todos aqueles com quem nós entremos em contacto tenham prazer em estar connosco, em relacionar-se connosco. Irmão, vamos avançar, portanto, e eu passo para a lição de segunda-feira, portanto, o mistério do Evangelho há muito tempo oculto. Bom, já falámos também sobre isto, mas eu queria aqui, portanto, mencionar estes 5 passos aqui, mencionados, portanto, nestes versículos 6. O primeiro é de que, portanto, Paulo escreve esta parte da carta especificamente aos crentes gentios, ou seja, ele aqui está a dirigir-se mais particularmente para os gentios, não é? Que frequentavam, portanto, as igrejas domésticas de Éfeso. Não esquecer que não havia uma igreja, um templo em Éfeso. Havia vários grupos que se reuniam nas casas dos crentes. Okay? Isso, aliás, a maior parte da igreja dos tempos bíblicos, do Novo Testamento, eram igrejas domésticas, não é? Segundo, Paulo pretende ser o receptor de algo que designa como a dispensação da graça de Deus que lhe foi dada para convosco, para os crentes gentios, ou seja, Paulo, lá está, como eu há bocadinho fiz referências, eu estou a recapitular, não era o originador desta graça, ele era apenas o receptor e agora, depois de receber, ele partilhava com os outros. É como nós lemos em Atos 27, de graça recebestes, de graça dai, ok? Isso. Terceiro, Paulo afirma que lhe foi revelado um mistério, um tópico sobre o qual já tinha escrito na epístola, mas que ele aqui volta a referir, pela importância, como eu disse também já, da importância que ele quer de fazer alicerçar na mente dos crentes a importância que é este mistério de Cristo, não é? E que ele diz que é o mistério de Cristo, no versículo 3 e 4. Exatamente, portanto, o mistério de Cristo, que é o tal mistério de querer congregar todas as coisas que tinham sido separadas, não é? Depois, em quarto lugar... Mas não esqueçam, essa congregação, essa reunião de todos num só corpo, numa só igreja espiritual, não seria possível se Cristo não tivesse assumido a carne humana e encarnado para sempre, levado a sua carne humana e ter subido na cruz. Muito bem. Nunca esqueçam a ligação entre as duas coisas. Obrigado, irmão, por ter lembrado. Em quarto lugar, Paulo não está só na recepção de uma revelação avançada sobre este mistério, não é? Mas ele também, portanto, mostra que agora, digamos, é como se fosse um segredo aberto, não é? Portanto, agora está à disposição para ser vivido por todos, não é? Claro, no contexto específico da igreja de Éfeso, qual era o objetivo que Paulo tinha em mente? Era seguramente que na igreja os gentios e os judeus se pudessem dar bem uns com os outros, não é? Se pudessem dar harmoniosamente, não é? Porque... imaginem, é como tentar perceber hoje o relacionamento entre um israelita literal e um árabe, não é? Que há uma tensão, não é? Pois bem, eu já ouvi testemunhos de que na nossa igreja adventista em Israel, nas nossas igrejas em Israel, que são várias,
não é? Portanto, coabitam, coexistem judeus e árabes. E estão juntos e abraçam-se e tomam a Santa Ceia juntos. Isto é fantástico, isto é absolutamente delicioso, não é? Ver isto, não é? Pois bem, é isto. E reparem, irmãos, não pensemos só em israelitas e árabes. Pensemos no nosso meio, no nosso país, onde nós habitamos. Pode ser aqui em Portugal, no Brasil, em Angola, em Moçambique, onde quer que nos esteja a ouvir. Pois bem, como é que nós nos relacionamos com aqueles que são também da igreja, mas que têm uma outra origem étnica diferente da nossa? Será que nós os colocamos um bocadinho à parte, achando que são cristãos de segunda classe? Não, isso não pode acontecer na mente de um cristão genuíno. Nós temos que considerar todos, independentemente da sua nacionalidade, da cultura de origem, da raça, da instrução académica que possam ter. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Portanto, fazendo parte de um único corpo. Esta é a realidade, ok? E finalmente, portanto, ele declara, portanto, este mistério é que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Portanto, enfim, eu creio que este conceito está claro, nós já o repetimos várias vezes, portanto, está claro, e vamos avançar agora para a lição de terça-feira sobre a Igreja como sendo a reveladora da sabedoria de Deus. Aqui deixo que o irmão possa apresentar aqui este assunto. Portanto, é aquilo que nós já dissemos no início, quando nós começamos pela palavra mistério, nós depois, de certo modo, falámos aqui na lição de terça-feira. O mistério não é só a encarnação de Jesus Cristo em carne humana para toda a eternidade, levando para toda a eternidade a sua carne humana, mas é o que está relacionado com a encarnação de Jesus Cristo, que é a graça, é o favor imerecido para com a raça humana, para que ela tivesse uma segunda oportunidade e pudesse ser salva e adquirir novamente o caráter, a imagem de Deus que tinha antes do pecado de Adão e Eva. E sabe, irmão, eu não contei, mas eu ainda hei de contar, e se calhar na próxima lição eu vou apresentar quantas vezes Paulo usa a palavra graça. Nós podemos dizer que Paulo é o apóstolo da graça, por excelência, não é? Porque ele fala tanto da graça. E porquê que ele fala tanto da graça? É porque ele gostava de repetir apenas a ideia, o conceito? Não. É porque ele próprio era, digamos, a prova viva da graça de Deus. Exatamente. Não é? Ele que era perseguidor da igreja, não é? Que perseguia os santos, não é? Ele foi alvo dessa graça. E por isso ele vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios 15:10, porque eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, Paulo está tão radiante, está tão feliz, está tão satisfeito daquilo que a graça fez e continua a fazer na sua vida, que ele fala da graça, desculpe a expressão, a torto e a direito, não é? Ou seja, fala à esquerda e à direita, não é? Fala constantemente da graça. Agora, só mais um pormenor, irmão, e isto vem aqui referido na lição de terça-feira. Essa graça, quando ela é vivida, quando ela é sentida, quando ela é experimentada, não nos leva a uma exaltação própria. Bem pelo contrário, leva-nos a nos sentirmos cada vez mais humildes. E há aqui uma progressão muito interessante, a que o autor deste trimensário fez referência, é que há aqui uma interessante progressão na autocompreensão de Paulo, que é discernível ao percorrermos as cartas de Paulo na ordem que elas foram escritas. Por exemplo, primeiro, ele reivindica, e bem, atenção, aqui não é nada de errado, Paulo reivindica no início da sua carta aos Gálatas, reivindica o estatuto de apóstolo divinamente indigitado. Capítulo 1, versículo 1, exatamente. Eu vou ler Gálatas 1:1, ele diz assim: Paulo, apóstolo, depois ele faz questão de mencionar, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Diretamente. Ou seja, o que é que ele está aqui a dizer de forma clara e transparente e cristalina? Eu não sou apóstolo porque algum homem me investiu nesta qualidade. Eu sou apóstolo porque alguém me investiu sim, mas esse alguém é Deus. Portanto, aliás, Paulo não fez nada de errado ao dizer isto, mas depois, mais à frente, ou seja, numa carta que ele já escreveu posteriormente, em 1 Coríntios 15:9, o que é que Paulo vai dizer? Ele aqui já diz uma coisa que parece mostrar uma maior humildade. Sim. Ok? E ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15:9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Isso. Então, ele não deixa de dizer que é apóstolo, só que ele reconhece que é o menor dos apóstolos, entre os apóstolos que havia. Depois, ele vai dizer na epístola de Efésios, não é? No capítulo 3 e no versículo 8,
que é exatamente o capítulo que estamos a estudar, ele vai dizer: a mim, o mínimo de todos os santos. Agora ele já não se considera o mínimo ou o menor dos apóstolos, agora é o mínimo de todos os santos, ou seja, apóstolos e não apóstolos, ou seja, alarga mais o leque daqueles com quem se compara, porque lá em Coríntios ele só se compara com os outros apóstolos, aqui compara-se com todos os crentes, e diz que é o mínimo de todos os santos. E finalmente em 1 Timóteo 1,15, Paulo vai dizer uma coisa que é, eu diria que é o cúmulo da humildade, não é? Quer dizer, é o expoente máximo da humildade. Parece o contrário, quer dizer, é uma aparente contradição, não é? O expoente máximo, mas da humildade, não é? E ele diz isto: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Ou seja, estão a ver esta progressão no pensamento de Paulo, na sua forma de se ver a si mesmo. Paulo nunca, desde aquela menção de Gálatas 1:1, ele não diz nada que não seja verdade, mas à medida que a graça foi trabalhando no coração de Paulo, ele tinha um conceito cada vez menos forte dele próprio. E isto ajuda a explicar esta famosa citação de Ellen White, que vem no Caminho para a Esperança, ou seja, o livro aos pés de Cristo, ou Caminho a Cristo, é o título no Brasil, que diz assim: quanto mais nos aproximarmos de Jesus, mais faltosos nos acharemos aos nossos próprios olhos, pois a nossa visão será mais clara e as nossas imperfeições serão mais vistas em largo e distinto contraste com a sua, de Cristo, natureza perfeita. Então, exatamente. O que é que a graça faz em nós? Em vez de nos exaltar, humilha-nos. Isso. Ou seja, o nosso eu tem que ser lançado no pó, porque cada vez mais reconhecemos que tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Deus e não vem de... É como Paulo diz em Efésios 2:8, eu gosto muito desse texto: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Quando nós percebemos isso, o nosso eu não tem lugar algum para se enaltecer, para se orgulhar, para se ufanar, para andar de nariz empinado, enfim, o que queiram dizer. Não exatamente, é isso, nariz empinado. E sabem, nunca esqueçam uma coisa, é que ao passo que o Espírito Santo revela esse contraste entre nós e o caráter de Cristo, quando o Espírito Santo nos mostra esse contraste e nos quer mostrar que estamos longe daquilo que Deus quer, o Espírito Santo não nos deixa nesse estado. Isso mesmo. O Espírito Santo vem ao nosso encontro, mostra-nos a nossa verdadeira condição, mas depois trabalha em nós, pega em nós e transforma-nos numa nova criatura. Ora bem. Não esqueçam isto, porque Paulo passou a ser uma nova criatura. Exatamente. Ele não era a mesma pessoa que era antes. Com certeza. E o Espírito Santo primeiro faz-nos tomar consciência do nosso estado, da nossa dissemelhança com Cristo, mas pega em nós, transforma-nos, faz em nós um novo nascimento, santifica-nos, molda-nos, transforma-nos à sua imagem. Então, louvado seja Deus por isso. Então, não esqueçam isto. Deus aceita-nos como estamos, mas não nos deixa como nos estamos. Recebeu, exatamente. Não nos deixa como estamos. É isso mesmo. Muito bem. Outra pergunta importante aqui na lição de terça é: quem são os principados e potestades nos céus? Que são mencionados, portanto, lá em Efésios, no capítulo 3 e no versículo 10. Quem são estes principados e potestades nos céus? Pois bem, é verdade que aqui não especifica quais sejam, mas à luz de um outro texto da mesma epístola de Paulo aos Efésios, que é o texto de Efésios 6:12, nós ficamos a perceber que estes principados e estas potestades, portanto, são os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, ou seja, o que é que Paulo quer aqui dizer? Quando ele diz aqui no versículo 10, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, Paulo está aqui a descrever, não é, que aquilo que a graça de Deus começou já a operar, esta transformação, esta reconciliação, ela é observada, ela é notada pelos principados e pelas potestades das trevas. Ou seja, o que é que isso... Só. E não só, exatamente, mas também por estes, não é? Então, a composição da Igreja, unindo judeus e gentios, que eram antes partes muito divididas da humanidade, torna-se num anúncio claro para estes demoníacos principados e potestades nos céus, do plano de Deus para o futuro, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra,
eles são assim notificados de que o plano de Deus está em marcha e que a sua condenação está assegurada. Ou seja, a própria natureza de uma igreja unificada assinala a derrota final desses poderes malignos. Ou seja, é uma mensagem clara, nítida, transparente para as forças do mal: vós estáis condenados à morte e morte eterna. Exato, e não esqueçam também, há muitos, nos muitos comentários que Ellen White faz a este versículo, ela refere-se especialmente aos mundos criados por Deus e aos anjos que permaneceram fiéis e estão a aprender acerca da sabedoria, do poder, Correto. do caráter de Deus, do seu grande amor, por tudo aquilo que Ele tem feito para salvar a raça humana, por tudo aquilo que Ele tem feito pela Igreja, desde Adão e Eva. Mas agora também repare numa coisa, irmão, isso tudo é verdade e eu aceito plenamente isso, mas nós vimos há bocadinho que desde a cruz Satanás e os seus anjos não têm mais acesso ao céu. Então Satanás não pode observar de forma direta aquilo que a graça de Deus está a fazer pelos seres celestiais. Mas aquilo que a graça de Deus está a fazer nesta terra, isso sim ele pode observar. E aquilo que ele observa é a garantia para ele sabe isto muito bem, ele não é parvo nenhum, não é estúpido, ele sabe muito bem que aquilo que Deus está a fazer na sua igreja cá nesta terra é o pré-anúncio garantido de que a sua condenação é, digamos, é ponto assente. Ok? Portanto, e agora atrevo-me a dizer, a nossa igreja hoje está dividida. Está dividida, com muitas contendas, com muitos problemas, etc. Mas eu acredito que a igreja vai tender cada vez mais para a unidade. À medida que isso acontecer, Satanás sabe interpretar, sabe ler os acontecimentos e ele sabe que à medida que ele for vendo a igreja unir-se cada vez mais, e quando eu falo de igreja é daqueles que são verdadeiramente unidos em Cristo, quando Satanás e as potestades demoníacas virem a igreja a unir-se cada vez mais, ele sabe que o tempo do seu fim está a aproximar-se, a passos largos. Portanto, isto para dizer o quê? Satanás sabe ler os sinais dos tempos muitíssimo bem. Eu até me atrevo a dizer melhor do que cada um de nós. E, portanto, isto para dizer o quê? Nós podemos não ter às vezes consciência daquilo que se passa, mas Deus está a trabalhar e as forças do mal leem o que se passa, leem os sinais e sabem que esses sinais são indicadores claros, precisos, de que a sua condenação está iminente. Ok? Isto é muito importante nós deixarmos isto bem vincado. Ok? Irmão, não sei se tem... Não esqueçam o texto que nós lemos. Diga o que quer dizer mais sobre estas lições para depois passarmos à frente. O texto que nós lemos há pouco está nos Testemunhos para a Igreja, no volume 6, na página 13, onde Ellen White diz que o propósito de Deus a ser realizado através do seu povo, inclui mais do que apenas a salvação do nosso pequenino mundo. Isso. E onde ela nesse texto diz que o propósito de Deus é ajudar também o universo a compreender o caráter de Deus e a ficar firme do caráter de Deus. E depois a seguir ela cita... Ou seja, não ficar com mais dúvidas na mente sobre aquilo que é o caráter de Deus na realidade. Mas o interessante é que a seguir ela dizer que o propósito a ser realizado através do seu povo, reparem, ela diz o propósito a ser realizado através da Igreja, não é? Da Igreja na Terra. Da Igreja na Terra, é para beneficiar o universo. Ela diz isto em Testemunhos, volume 6, página 13. É para beneficiar o universo. Certo. E o interessante é que ela a seguir cita realmente Efésios 3, versículos 8 a 10. O que é que dá a entender? Que realmente estes principados, estas potestades nos lugares celestiais do versículo 10 são realmente as potestades e principados que existem no céu e que habitam no céu, na cidade onde Deus vive e que precisam de conhecer acerca do caráter de Deus através de todo o plano de redenção, através da vida da Igreja aqui na Terra, o que Deus tem feito pela Igreja aqui na Terra. E por isso é que eu disse... Portanto, podemos dizer que estes principados e estas potestades mencionadas no versículo 10 têm uma dupla aplicação, correto? Sim, quer dizer... Sim, mas mais a aplicação refere-se mais realmente a estes principados e potestades são os que permaneceram fiéis a Deus, mas que, no entanto, precisam de aprender acerca de Deus. Compreendem? Para realmente serem protegidos de uma apostasia futura e
voltarem àquela lealdade que eles tinham a Deus antes da grande rebelião É a tal no céu. salvação preventiva que eu já falei em lições anteriores, não é? Portanto, Mas o que quero salientar é isto. Este versículo 10 nos escritos de Ellen White, portanto, refere-se muito mais aos seres não caídos, que estão a aprender, porque nós somos o livro de estudo para eles, isso, não é? Isso. O nosso pequenino mundo é o livro de estudo. É o livro de estudo de quem? Do universo. Do universo. Não é? Eles estão a estudar para aprenderem como não voltar a cair na mesma armadilha caso apareça um segundo. Por isso há bocadinho nós referíamos, portanto, que Paulo lá em 1 Coríntios 4:9 diz que somos feitos espetáculo ao mundo. E a palavra, eu disse que é a palavra cosmos, universo. que lá no texto específico até é cosmoi, portanto, ou seja, anjos e homens, exatamente. Portanto, é mais porque nós somos o livro de estudo do universo. Eles estão a aprender connosco. Ora, Satanás e os anjos, por mais que estudem e que aprendam connosco, não lhes serve de nada, eles vão permanecer iguais. Não, o que eles sabem, e eu creio que aqui foi aquilo que o autor quis aqui enfatizar, o que eles sabem é que a sua condenação está garantida. Isso é que eles sabem, não é? É bom que saibam isso, não é? É claro que isto traz uma grande angústia a eles, como podemos imaginar, mas, ou seja, bom, Satanás soube muito bem que quando Jesus morreu na cruz a sua condenação estava garantida, ele sabe, mas ele, de certo modo, ele não desiste, ele tem digamos, tem uma virtude, só que ele usa essa virtude para o mal, ele é perseverante. Ou seja, ele não desiste. E ele quer ver se consegue, neste tempo da dispensação cristã, ele procurou sempre ver se conseguia abortar a função ou a missão da igreja. Não é? Isso mesmo. O que é que acontece? Como ele vê que não consegue abortar a missão da igreja e que a igreja continua com a sua missão avante, portanto, ele tem a garantia, mais uma vez, de que a sua existência está posta completamente em xeque. Não nem tem hipótese nenhuma. E repare, isto deve alegrar-nos a nós, a mim alegra-me particularmente, porque, repare, eu regozijo-me em saber que a angústia que o inimigo quer trazer à minha mente, não é? Para eu não me sentir seguro na graça do Senhor, eu quero transferir essa angústia para ele, porque ele é que a deve levar, não sou eu. Pois. Porque eu quero estar com Cristo e quero ser de Cristo e quero que Cristo esteja em mim, não é? Agora, como ele já rejeitou de forma consciente e determinada e decidida não querer nada com Cristo, então ele que aguente com a angústia, não me atraga cá para mim. Eu dispenso-a bem, não é? É isso, irmão. Peço desculpa assim pela nota do humor, mas acho que devemos passar para quarta-feira, exatamente, não é, vamos passar para quarta-feira. Muito bem. Agora, gosto muito aqui deste texto de Efésios. Eu já há muitos anos, aliás, eu era estudante de Teologia em Colões, quando pela primeira vez me chamou a atenção estes versículos 16 e 17 aqui do texto de Efésios 3, que é quando nós dizemos que Cristo habita no nosso coração. O que é que isto significa? Paulo não podia ser mais claro. Ele diz assim, eu vou ler os versículos 16 e 17 na íntegra. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder. De onde é que vem este poder? Pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo, versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, de forma concreta, de forma prática, o que é que significa a expressão que Cristo habita no nosso coração? Significa que não é Cristo como pessoa, mas sim a pessoa do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo é que habita no nosso coração. Mas, como o Espírito Santo é um representante integral de Cristo, estar o Espírito Santo no meu coração é o mesmo que está Cristo. Correto, é isso mesmo. Porque é o reflexo do outro, tal e qual. E isto, para mim, ajudou-me a compreender que aquilo que eu preciso de ter no meu coração... E reparem, isto, vamos lá ser bem racionais, e foi isto que eu também descobri na altura. Então, se nós, até como adventistas, acreditamos que neste momento... ou melhor, desde a ascensão de Cristo ao céu, Cristo entrou no santuário celestial para passar a ser o intercessor e finalmente, na fase final, portanto, da história humana, iniciar o juízo investigativo. Então Cristo está no céu. Então, se está no céu, não pode estar nesta terra. Então, se não está nesta terra, quem é que está nesta terra em lugar dele? É o tal representante que ele disse, chamou de o outro Consolador. O outro, a palavra... a grega, Allah, quer dizer, portanto, aquele que tem exatamente as mesmas características do que representa. Então, quando nós temos o Espírito Santo no nosso coração, é como se tivéssemos o próprio Cristo, porque um é a imagem do outro.
É isso mesmo, correto. Assim como Jesus disse, olha, quem me vê a mim vê o Pai. Ou seja, o que é que Jesus quis dizer? Eu sou o reflexo perfeito da imagem do Pai. E o Espírito Santo é o reflexo, a imagem perfeita da imagem do Filho e também do Pai. Ok, pronto. Irmão, aqui na lição E o caráter, e além disso, ao ter Cristo e o Espírito de Cristo em nós, existe no crente, deveria existir no crente aquilo que está aqui no versículo 17, arraigados e alicerçados em amor, ou seja, o crente consegue manifestar o amor que Cristo tinha. Isso mesmo, isso mesmo. Por outras palavras, o caráter de Cristo. E conseguimos, e ao termos o Espírito Santo, o crente ao ter o Espírito Santo e ao ter Cristo em si, consegue experimentar o que está no versículo 18. Consegue compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade das riquezas espirituais dadas pelo Espírito de Deus, essas riquezas espirituais que nós podemos ter acesso, não é? Ou seja, nós conseguimos experimentar na nossa vida isto que está aqui. As riquezas espirituais dadas pelo Espírito Santo, dadas por Cristo a habitar em nós, e vamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade destas riquezas espirituais. Ou seja, e nestas riquezas espirituais está incluído também o amor. Exatamente. Não é? Tanto que ele diz no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que isto é todo o entendimento, para esta é outra expressão magnífica. Tomados de toda a plenitude de Deus. E aquilo que eu gosto imenso aqui é a frase com que termina o versículo 19. Sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isto é possível com aquilo que diz o versículo 16. Isso. Porque o versículo 16 ele põe-se de joelhos e pede que Deus conceda a cada crente, a cada membro da igreja, o quê? A força, o poder mediante o Espírito no homem interior. Ele sabe que se o crente estiver no seu homem interior, estiver no seu ou seja, caráter, no nosso íntimo, no seu coração, nos seus sentimentos, na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas inclinações. Ele sabe que se existir o Espírito de Deus no crente, isso é um poder, isso é um poder que vai permitir, conforme diz o final do versículo 19, porque o versículo 16, 17, 18, 19 estão ligados, isto é tudo o mesmo discurso, ele sabe que o crente, o membro de igreja, poderá ser possuído toda a plenitude de Deus. É fantástico. Isto é fantástico, isto é bonito, isto é o Evangelho, irmão. Claro isto é o Evangelho. Claro que é. Isto é a graça. Isto é a graça. Esta graça de Jesus faz com que o poder habite no crente, através da presença do Espírito Santo no crente, e o crente passa a experimentar a plenitude de Deus dentro de si. Diz o versículo 19. E esta plenitude de Deus é algo maravilhoso. Eu queria partilhar... Ou seja, aquilo que a graça faz não é apenas libertar-nos, como já dissemos em lições anteriores, não é apenas libertar-nos da penalidade do pecado, mas também do poder do pecado em nós, ok? Até àquele dia da gloriosa vinda de Jesus, em que seremos libertos da presença do pecado, ok? Isso. Já agora, deixem-me partilhar convosco, não vem aqui nos... este não vem aqui nos comentários da lição desta semana, mas há um texto que eu quero partilhar com os irmãos. Ouçam com muita atenção, porque isto é extremamente importante. Vem num livro intitulado O Cuidado de Deus, na página 161, e diz assim: muitos há, mas este texto está espalhado. Diga qual é a data da... Porque se cuidar de Deus é uma... Não tem data. Acho que isto é uma meditação. Pronto, é uma meditação e eu tenho essa meditação em livro. O Cuidado de Deus é uma meditação, eu não pus aqui o ano, foi uma falha minha também. Página 360... Página 161. 161. E diz assim, mas este texto que eu vos vou ler está espalhado noutros livros dela. Ok. Eu, por acaso, peguei neste logo, porque eu não tenho muito tempo para ir ver, para consultar tudo aquilo que tenho, e o primeiro que me vem à mão, eu sirvo-me então. Mas este texto está espalhado. Se puserem na busca, até nos escritos da noite, vão encontrar este texto nos outros lados. Muitos há que pensam ser impossível escapar ao poder do pecado. Isto é extremamente importante, aquilo que eu estou a ler. Muitos há que pensam ser impossível escapar ao poder do pecado. Mas a promessa é de que podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. A tal plenitude de Deus aqui referida no final do versículo 19. No final do versículo 19. Exatamente. Vejam bem a ligação que o Espírito Santo faz na mente de Ellen White
entre a parte final do verso 19 e a possibilidade de escaparmos ao poder do pecado. Mas faz todo o sentido, Faz todo o sentido, claro que faz, mas muitas vezes isto passa sem ser Passa ao lado. percebido, porque o inimigo não quer que nós entendamos isto. É isso Ele mesmo. não quer que nós entendamos isto. E a gente lê e passa ao lado. Porque Então, ele sabe que se nós conservarmos ainda algum pecado em nós, ele tem aí um gancho onde se apegar, onde se prender, não é? A nós. e neutraliza todo o poder do Evangelho. Ora bem, e pode vir Como a nós lemos na neutralizar. lição anterior, Exatamente. neutraliza todo o poder do Evangelho. O Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, não consegue salvar essa Pois. pessoa. Isto é Então, muito sério mesmo. Isto é tremendo e é muito sério. E é isto que nós precisamos entender. Então, agora eu vou ler o texto seguido. Do princípio, muitos há que pensam ser impossível escapar ao poder do pecado. Mas, ela tem um mas. Isso. A promessa é de que seremos tomados de toda a plenitude de Deus. A nossa mente precisa de expansão. Eu estou a ler o texto dela. A nossa mente precisa de expansão para podermos compreender o sentido das providências de Deus, daquilo que Deus tem para nos dar. Isso. Devemos refletir os mais altos atributos do caráter de Deus. Os mais altos atributos do caráter de Deus devemos refletir. Devemos ser gratos por não sermos deixados entregues a nós mesmos. A lei de Deus é a exaltada norma que a todos cumpre alcançar. A lei. Não devemos andar segundo as nossas próprias ideias, mas sim seguir as pisadas de Cristo. Ora bem. A tarefa de vencer acha-se em nossas próprias mãos. A responsabilidade é nossa. A tarefa de vencer acha-se em nossas próprias mãos. Mas não venceremos em nosso próprio nome ou na nossa própria força. Ora bem. E aqui é que está o segredo. Pois por nós mesmos não podemos guardar os mandamentos de Deus. Exatamente. Por nós mesmos. Não podemos. O Espírito de Deus tem de ajudar as nossas fraquezas. Nem mais. Nem mais. Agora, eu só queria que, a partir de hoje, quando os irmãos lessem a parte final do versículo 19, que nós podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus, qual é a consequência disso? A consequência disso, então, nunca esqueçam este texto. Muitos há que pensam ser impossível escapar ao poder do pecado, mas a promessa é que podemos ser tomados de toda a plenitude Eu de até Deus. diria que isso é o sinónimo do que diz a Bíblia, ou seja, ser tomado da plenitude de Deus é Isso. igual a É ser igual. liberto do poder do pecado. Exatamente. Essa é a ideia que eu queria que os irmãos ficassem a partir de hoje, quando lessem esta parte final do versículo 19. Ou seja, não temos que duvidar se é possível. Não, é possível. Ponto final. É possível. Exatamente. Agora Tanto temos que ele- que nos apropriar dessa graça para o nosso benefício, para vencer essas tais inclinações e qualquer tendência pecaminosa que exista ainda em nós. Mas que é exatamente. possível. Louvemos a Deus por isso. Exatamente. Review on Herald, 1 de abril de 1902, diz assim: Cristo fez toda a provisão para a santificação da sua Igreja. Ele fez uma provisão abundante para que cada alma tenha tanta graça e força para que seja mais do que vencedor. Mais do que vencedor. E o que é que será que vem a seguir? Olha só o que é que vem a seguir. Mais do que vencedor na batalha contra o pecado. Ora bem. Isto é tão claro, irmãos. Isto é tão claro. Somos mais que vencedores. A gente muitas vezes cita o versículo bíblico: podemos ser mais do que vencedores. Mas mais do que vencedores em que aspecto? Em quê? Mais do que vencedores de quê? Em quê? Isso. Exatamente. E muitas vezes fica assim, parece que fica Vago, no limbo. fica vago. Fica assim uma ideia muito vaga. Somos mais vencedores quando estamos tristes e ganhamos ânimo. Não, também é, sim. Também. Mas reparem que o texto diz: Cristo fez toda a provisão para a santificação Mas quando da nós sua Igreja. vencemos pelo poder do Senhor, que está à nossa disposição, esse pecado é em nós automaticamente saímos do desânimo, porque o pecado é que nos leva ao desânimo. Isso. Portanto, e quando ela diz Deus fez provisão para a santificação da sua Igreja, isso quer dizer que Ele fez provisão abundante para que cada alma tenha tanta graça e força para que seja mais do que vencedor na batalha contra o pecado. Vencedor na batalha contra o pecado. Mas isso é impossível. Nós vamos pecar até à vinda de Cristo. Não é a teologia, não é o que muitos teólogos ensinam. Está tudo errado. Não está de tudo acordo errado. com as revelações que Deus deu à Igreja Adventista através da sua serva. Completamente errado. Isso é uma heresia. Ele é veio, uma continua a heresia, dizer. é uma heresia insidiosa e perigosíssima. É porque Eu digo contradiz. insidiosa porque ela
ela intromete-se por entre a verdade e parece ser verdadeira, não é? Essas afirmações parecem ser verdadeiras e é extremamente, e é perigosíssima porque pode pôr em causa a nossa salvação eterna, não é? Neutraliza todo o poder do Evangelho. Ora bem. E o texto diz, ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado para que... Ele viveu uma vida sem pecado. Mas ele era Deus, era o Filho de Deus, tinha a natureza divina, não é? Ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado para que, no seu poder, o seu povo pudesse viver uma vida santa. E ela diz isto, portanto, 2 linhas mais abaixo, onde ela diz vencedor na batalha contra o pecado. Então, o que é uma vida santa? Uma vida santa é uma vida de vitória contra o pecado. Isso mesmo. Não é? É uma vida de vitória na batalha contra o pecado. Ou seja, então, é colocar a nossa vida, o nosso caráter, em harmonia com a lei de Deus, com os preceitos da lei de Deus. Exatamente. Tanto assim que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, no versículo 2 e no versículo 3, que a justiça da lei cumpre-se no crente, com a habitação da lei, do Espírito de vida dentro do crente, que é o Espírito Santo dentro do crente. Ele diz a justiça da lei cumpre-se na vida do crente. Isso mesmo. Então, e o texto continua assim. Deus quer que os crentes pratiquem os princípios da verdade para mostrar ao mundo que a graça de Deus tem poder para santificar o coração. O desejar de todas as nações, página 671. A honra de Deus, a honra de Cristo estão envolvidas na perfeição, no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Exatamente. A honra de Deus, a honra de Cristo está envolvida nisto. Se Deus e Cristo não conseguirem fazer o aperfeiçoamento do caráter do seu povo na sua igreja, então Satanás tem razão. Pois. Aquela mentira que ele disse no céu, que a lei de Deus tinha que ser posta de parte, porque ninguém consegue guardar a lei de Deus. Não é? Então a honra de Deus e a honra de Cristo... Ele falava por ele próprio. próprio. Não era ele não ser capaz, ele é que não queria. Isso. E depois aquele texto que todos nós conhecemos e que muitos de nós conhecemos dentro da igreja, a Revião de Heral, 16 de abril de 1901, onde Ellen White diz que Cristo aguarda, ela diz isto, aliás, em Parábolas de Jesus, fervente desejo. 69. Na página 69, Parábolas de Jesus, página 69. Cristo aguarda com fervente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele vem buscar a sua igreja. E se lermos o contexto, nós vemos que está envolvido no aperfeiçoamento do caráter cristão à semelhança de Cristo, também a aquisição do amor de Cristo. Ou seja, cada crente deve conseguir viver na sua vida diária o mesmo amor que Cristo teve enquanto andou aqui na Terra. Portanto, este aperfeiçoamento do caráter envolve todos os aspectos do caráter de Cristo, inclusivamente o amor de Cristo. Muito bem. Irmão, eu só ia dar mais um toque na lição de quinta-feira, aliás, portanto, fala aqui da glória na Igreja e em Cristo Jesus. A Igreja é necessária sim ou não? Pois bem, eu acredito que ela é absolutamente necessária. Se não fosse necessária, o próprio Cristo não a teria fundado. Isto para responder, às vezes, a interrogações, a questões de algumas pessoas que acham que, portanto, nós podemos e devemos, claro, ter a nossa comunhão individual com o Senhor, não é? Mas essa nossa comunhão individual com o Senhor não dispensa, eu repito, não dispensa a nossa comunhão com os outros crentes, não é? Com aqueles que também têm a sua fé em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25, ele diz algo muito importante. Ele diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, isto já era costume de alguns no tempo dele e hoje continua a ser, ou até mais, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? O dia da vinda de Cristo. Então, porquê que a igreja é importante? Porque na igreja, pelo contacto, pela interação, pelos laços de amizade que se criam uns com os outros, vamos vendo nos outros às vezes um reflexo de nós mesmos, quer dizer, a nossa interação com os outros muitas vezes é importante para descobrirmos os nossos próprios defeitos de caráter e assim, ao descobrir um defeito de caráter, eu recorro à graça de Cristo para, agarrado à graça de Cristo, resolver este defeito e depois mais à frente tenho outra interação com outro membro da igreja, vejo outro defeito do meu caráter vem à superfície, por exemplo, essa pessoa disse uma coisa que eu não gostei, eu reagi mal
E eu penso assim, caramba, ainda não sou capaz de controlar as minhas palavras e respondi mal àquele irmão ou àquela irmã. Então o que é que eu devo fazer? Ir novamente ao Senhor, dizer, Senhor, eu ainda tenho uma predisposição em mim para responder mal a quem não me trata bem. Ajuda-me a vencer isso, eu quero vencer isto. Estão a ver? É isto que crescer na graça. Então a Igreja ajuda-nos. Eu gosto muito de uma imagem que eu já aqui dei, que é falei de umas pedras semi-preciosas que são apanhadas na África do Sul e depois são postas dentro de um tambor com água, exatamente, com água e um detergente, e elas são toscas, não têm brilho nenhum, e lá no tambor elas põem-se desculpa a expressão, à cabeçada umas com as outras. Batem umas nas outras. Mas é bater umas nas outras, não é que elas ficam polidas umas e outras. É também nas cabeçadas, desculpem uma expressão, mas é assim mesmo, nas cabeçadas que damos uns com os outros dentro da igreja, que nós apanhamos este polimento. Polimento que é absolutamente indispensável para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Estão a ver? Portanto, não devemos descurar, digamos, o nosso relacionamento horizontal uns com os outros e particularmente entre crentes. Volto a dizer, claro que o relacionamento vertical com Deus é absolutamente imprescindível, quer dizer, isso não há a menor, isso é inquestionável, isso é inegociável, mas o nosso relacionamento com os membros na igreja também é parte importante do nosso crescimento espiritual, e sem isso não poderemos atingir a tal plenitude de que Paulo fala aqui em Efésios 3,19, não é? Exato. Eu esqueci-me de vos dizer, portanto, que... E com isto eu termino, digamos, os meus comentários desta lição. Agora o irmão termina com os... Este texto que eu li há pouco, portanto, muitos pensam que é impossível escapar do poder do pecado, mas a promessa é que podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Aqueles que têm os comentários da lição desta semana, os comentários de Ellen White, vão encontrar este texto na página 45. E na página 45, portanto, é o terceiro texto da página 45, e está, portanto, na meditação matinal para conhecê-lo, de 1964, na página 299. Portanto, está cá. Eles colocaram, portanto, quem fez os comentários de Ellen White fizeram muito bem, colocaram aqui este texto, porque isto tem a ver com ser cheio de toda a plenitude de Deus. E um pouquinho mais atrás, numa outra meditação matinal, que é a nossa alta vocação de 2015, na página 56, também está aqui nos comentários da lição desta semana, na página 45, diz assim: vivemos em dias de perigo, só Cristo nos pode ajudar a dar a vitória. Cristo precisa de ser tudo em todos nós. É preciso que Ele habite no coração. A sua vida precisa de circular dentro de nós. A sua vida, o Espírito Santo, precisa de circular dentro de nós. Como o sangue circula dentro das veias. O seu Espírito precisa ser um poder vitalizante que nos faça influenciar outros para que se tornem semelhantes a Cristo e santos. E este poder vitalizante é o poder que é mencionado aqui no versículo 16 de Efésios 3. É este poder vitalizante de Efésios 3, 16, e depois diz que é o Espírito Santo, que ela não é se refere aqui na nossa alta vocação, meditação de 2015. E num outro texto que ela tem aqui, ela diz assim: o que eu vou ler está na meditação Exaltai-o, que é a meditação matinal de 1998, na página 258. E diz assim: é a habitação de Cristo na alma que nos confere poder espiritual e nos tornamos condutos de luz. Quanto mais luz tivermos, tanto mais poderemos comunicar a outros ao nosso redor. Quanto mais perto vivermos de Jesus, tanto mais claros serão os conceitos que teremos da sua amabilidade. Contemplando Jesus, na sua pureza, discernimos mais claramente os nossos próprios defeitos de caráter. Ansiamos por Ele e pela plenitude que nele se encontra. Começamos a ansiar pela plenitude dentro de nós, da plenitude que há em Cristo. Ansiamos pela plenitude que nele se encontra e que se destaca na perfeição do seu caráter celestial. E pela contemplação somos transformados, e temos textos bíblicos que dizem isso, à sua imagem. O nosso coração pode ficar repleto de toda a plenitude de Deus. Vão ver? O nosso coração pode ficar cheio de toda a plenitude de Deus. Cá está, ela foi buscar novamente o versículo 19. Isso não é uma hipótese assim dúbia, não é? É uma certeza. É uma certeza.
tomemos a chave da fé, abramos o celeiro das ricas bênçãos de Deus, há uma plenitude infinita de que se pode extrair algo e temos a promessa do nosso Senhor Divino, faça-se conforme a vossa fé. Meditação matinal, Exaltai, 1998, página 258. Portanto, ela aqui menciona a plenitude de Deus, não é? A tal perfeição do caráter celestial e sermos transformados à sua imagem, e no outro texto fala em poder vitalizante e sermos semelhantes a Cristo e santos, na outra meditação matinal para conhecê-lo de 1964. Isto é maravilhoso, realmente, os nossos irmãos colocarem estes textos aqui, para dar força e ânimo à Igreja, a cada membro de Igreja. Amém. Amém. Ok, irmão, muito obrigado pela sua partilha. Vamos terminar por aqui e vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça. É esta graça, Senhor, que nos veio um dia sacudir a nossa mente, mostrar a realidade em que nos encontrávamos, e a realidade é que estávamos perdidos, e nos veio mostrar um maravilhoso Salvador ao qual nós nos entregamos pela fé. E também te agradecemos, Senhor, porque já desde o momento em que tu nos motivaste a pedirmos perdão pelos nossos pecados e nos livraste da penalidade do pecado, a tua graça continua a assistir-nos. A tua graça continua a assistir-nos para uma transformação completa do nosso caráter. Também te agradecemos, Senhor, porque neste processo por vezes temos caído, Senhor, em palavras, em ações, em pensamentos, mas a tua graça nos reabilita novamente e repõe os nossos passos no caminho que leva à santificação. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e acreditamos de todo o nosso coração naquilo que está escrito, e acreditamos que, recorrendo ao teu poder que está à nossa inteira disposição, nós podemos atingir essa plenitude do caráter do nosso amado Salvador, a saber, uma vida em que nos libertamos definitivamente do poder do pecado. Ó Senhor, reconhecemos que ainda não chegamos lá, porque isto é o trabalho de uma vida inteira, mas nós queremos permanecer nesse caminho, não queremos nunca voltar para trás, queremos ir sempre para a frente e para cima, e para isso tu nos ajudes, Senhor, e nos motives para não largarmos a tua mão, não sairmos desta caminhada que nos leva até à pátria celestial. Abençoa todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanharam, que eles possam também sentir este desejo e ter esta certeza absoluta no seu coração de que podem ser mais do que vencedores pelo poder que em ti está. Louvamos-te de todo o nosso coração pela tua graça e pelo teu amor. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, assim seja. Queridos irmãos, ficamos hoje por aqui. Que Deus vos continue a abençoar e a guiar pela sua graça, e até à próxima semana, se Deus quiser. Até à próxima semana. O Senhor vos abençoe a todos.